Amém? Vamos adorar o Senhor com esse louvor.
Ezequiel 37, nós vamos ler até o versículo 14. Aqueles que puderem se colocar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Amém? Diz assim a palavra de Deus: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. É importante nós atentarmos para isso aqui, que o profeta está obedecendo uma ordem. Enquanto profetizava, houve um barulho. Algumas versões diz rebuliço, outras versões diz ruído, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, pois não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor: venha desde dos quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram em pé, eram um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel, e quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Senhor Jesus, fale através desta palavra agora aos nossos corações. Uma palestra que não seja, Pai, apenas palavras, mas que seja algo vindo do teu trono para o coração do teu povo, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar. Quando nós olhamos para esse texto de Ezequiel 37, nós vemos claramente um cenário de restauração, ressurreição e de cura a partir de uma voz profética. Nós vemos que o profeta recebeu uma ordem de Deus para profetizar sobre um vale de ossos secos. Eu preciso que você crie esse cenário na sua mente. Um vale, montanha de dois lados e um vale. Não sei se você já subiu aqui a Serra do Jacá. Às vezes eu estou andando de bicicleta, eu vou lá em cima na Serra do Jacá, e quando nós olhamos lá de cima, o que nós vemos é um vale, um lindo vale inclusive. E o profeta estava diante de um vale cheio de ossos secos, e a palavra diz que esses ossos eram o povo de Israel. Somos eu e você. São o povo, esses ossos eram o povo de Deus. Irmãos, depois de uma avalanche de eventos, de acontecimentos na humanidade, talvez haja aqui dentro dessa igreja hoje alguém que esteja assim, seco. Ou quem sabe você está diante de um vale de ossos secos. A palavra de Deus, ela nos dá
uma vasta interpretação. Nós podemos ler esse texto e tirar dali, extrair dali várias lições. Mas a que eu quero me apegar hoje é voltado para a questão da restauração, da ressurreição e da cura. Nós somos um povo que hoje estamos necessitando ser curados. Curados de feridas que sofremos depois de 2 anos de pandemia. Curados depois de consequências que sofremos de uma guerra que aconteceu lá do outro lado do mundo. Não estourou nenhuma bomba aqui em Calçado, mas também nos atinge. Nossa economia é prejudicada. Abrimos os jornais, hoje em dia tudo na internet, né? Abrimos nossos celulares e somos bombardeados com notícias ruins. A pandemia passou, mas até hoje deixou pessoas sequeladas, não só fisicamente, com falta de ar, não, mas emocionalmente. Pessoas que estão precisando ser curadas. A minha esposa essa semana, no último serviço dela, anteontem, penúltimo serviço, ela trouxe para Calçado uma moça, socorreu uma moça aqui para Calçado. Eu acho que já é a 3ª ou 4ª vez que ela tenta suicídio, uma jovem. Quantas pessoas nós temos visto que estão dessa forma? Ontem eu estava trabalhei essa noite passada, e a minha esposa Natália mandou para mim assim: eu estou assistindo aqui o documentário na Netflix a respeito daquela boate Kiss. Eu não sei quem se lembra daquela tragédia que aconteceu em 2013, onde 242 jovens perderam suas vidas. Eles morreram, eles se foram. Não sabemos a condição espiritual deles, mas deixaram pais, mães, irmãos. Eu te digo que eu me comovi até ontem assistindo, que são 5 episódios. Eu estava lá no serviço, entre um intervalo e outro eu consegui assistir um pouquinho, mesmo ali de um modo acelerado. E eu me comovi até com o depoimento do dono da boate, que depois que eu assisti o documentário, eu fui para o YouTube para relembrar daquela história. E eu vi o depoimento do dono da boate Kiss, diante dos pais daqueles jovens. Ou melhor, os pais estavam atrás dele no tribunal, e ele vira a cadeira e ele começa a chorar, um choro verdadeiro. Porque nós sabemos quando a pessoa está fingindo para se livrar de uma pena, mas aquele homem estava chorando verdadeiramente. Ele falou: eu sei, eu negligenciei, talvez a boate não podia funcionar, mas eu não saí de casa para matar 242 jovens. E aqueles pais estão diante de um vale de ossos secos até hoje. O documentário diz que por causa da morte desses jovens, casais se separaram porque não conseguiram mais sustentar o casamento. Teve família que perdeu os 3 filhos. Imagina o tamanho do vale desses pais. Jovens tiraram suas vidas, ou tentaram tirar suas vidas porque ficaram com seus corpos queimados. O dono da boate, ainda no hospital, no dia seguinte ao acontecimento, tentou tirar a sua vida. Inclusive aparece uma foto dele no depoimento com a marca do fio no pescoço. São pessoas que estão diante de vales de ossos secos. E talvez aqui hoje tenha alguém que esteja assim, diante de um vale de ossos secos, depois de um período que afetou gravemente nossas vidas, individualmente, coletivamente, como igreja e também como sociedade. Todos nós fomos afetados de alguma forma. É difícil você conversar hoje com um lar que não tenha perdido alguém. Um parente muito próximo, um parente talvez mais distante, ou quem sabe um amigo muito próximo. Nesse período de 2 anos de pandemia, a sociedade perdeu, comércios fecharam, empresas faliram. A igreja do Senhor Jesus perdeu, está se restabelecendo agora. A igreja do Senhor Jesus está se levantando agora. A igreja do Senhor Jesus está sendo curada agora. A igreja do Senhor Jesus, ela está sendo restaurada agora.
O pastor há de concordar comigo que desde quando eu cheguei aqui há 1 ano e pouco atrás, foram poucas as vezes que nós vimos a igreja como ela está hoje, cheia. Talvez nós estejamos superando o nosso vale de ossos secos, e isso é bom, mas nós precisamos olhar para essa palavra para entender que se nós já superamos o nosso vale de ossos secos, nós precisamos ajudar as outras pessoas a superar. E se nós não superamos, hoje essa palavra vai nos ensinar o que nós devemos fazer para atravessar esse período. O nosso Deus, Ele não é um Deus que nos manda fazer coisas sem nos dar o caminho. Ele não é um Deus que cobra de nós coisas sem nos dar o caminho, a receita de como aquilo deve ser feito. Quando nós olhamos para a parábola, e eu já te falei que parábola é uma forma que Jesus encontrava para poder explicar para os discípulos de uma forma bem simplificada. Sabe quando uma criança chega para você e faz uma pergunta de adulto? Sabe por que eu estou rindo? Porque vindo para o culto, o João Lucas me fez uma pergunta de adulto, e eu quero compartilhar com você. O João Lucas, dentro do carro, falou comigo assim: pai, quando faz 18 anos, precisa pagar para entrar no exército? Eu falei: não precisa. Ele falou: então eu quero entrar no exército. Eu falei: poxa, meu filho, mas exército? Fala, sei lá, faz uma outra coisa aí, estuda para ser polícia, mas polícia militar não, que ganha pouco, polícia federal. Aí ele virou para mim e falou assim: pai, eu quero ir para o exército, porque eu quero bomba de fumaça, de gás lacrimogêneo, spray de pimenta. Aí eu dei aquela respirada que você já sabe, e eu precisei criar um cenário para explicar para ele. Aí sabe o que ele falou comigo? Ele falou assim: você e minha mãe tem que ser exemplo para mim então. Porque eu disse assim: João, ele falou: então você estudou pouco? Eu falei: eu estudei pouco, eu podia ter estudado mais. Se eu tivesse estudado mais, eu tinha entrado numa polícia que ganhava mais. Então nós precisamos criar esse cenário, uma parábola para explicar para os menores, ou para aqueles que têm menos entendimento, enfim, para aquelas pessoas que têm mais dificuldade de entender, para que elas transicionem isso para o entendimento delas. E era isso que Jesus fazia. E na parábola daquela mulher e aquelas 10 dracmas perdidas, Jesus diz que ela perdeu uma das dracmas, aí ela vai e acende uma candeia e varre, procura e encontra. Essa parábola, ela nos deixa muitas lições, e uma das lições que ela nos deixa é a de que, se nós queremos encontrar algo que está perdido, nós precisamos acender a luz. E qual é a nossa luz? A palavra de Deus, luz para os nossos pés. E se nós queremos se nós queremos chegar nesse reino, por que Jesus usa a dracma? Porque a dracma naquele tempo era algo que tinha um valor monetário. Então ele pegou algo de valor do nosso mundo para falar de algo de valor que é o reino do céu. E se nós queremos alcançar esse algo de muito valor, que é o reino dos céus, nós precisamos varrer algumas coisas das nossas vidas. Por isso que aquela mulher precisou acender uma luz e varrer, usar a palavra de Deus e tirar da vida dela algumas coisas. E esse texto que nós lemos hoje vai fazer a mesma coisa. Ele vai nos ensinar, ele vai nos dar algumas ferramentas para que nós possamos não sair do vale de ossos secos, mas ver esse vale ser transformado diante dos nossos olhos. Porque a palavra que nós lemos disse que enquanto o profeta profetizava, ele nem tinha acabado de falar, ele foi falando e foi acontecendo aquilo que o Senhor havia dito. Você consegue imaginar como isso é maravilhoso? Você consegue imaginar o tamanho da grandeza de um Deus que consegue fazer isso? Por que o tema dessa mensagem se chama o barulho do processo? Imagina só, irmão, você diante de um vale cheio de ossos, muitos ossos, incontáveis ossos secos. Eu não sei se você já fez isso, eu nunca fiz, mas vai que alguém aqui já tenha feito. Já tenha pego 2 ossos e batido um no outro para ver se dá algum som? Como eles são muito sólidos, eu imagino que saia som. Agora você imagina milhares de ossos embaralhados, misturados. E o profeta começa a liberar aquela palavra profética ali, obedecendo uma ordem do Senhor.
E o texto que nós lemos diz que começou a acontecer um barulho. Você pensa só, suponhamos que o vale fosse essa igreja. Aí a cabeça estivesse aqui, a caveira, e a coluna lá onde está o pastor. O pé estivesse lá onde está o Alex. O fêmur estivesse ali onde está minha cunhada Graziele. Para isso tudo se juntar, irmão, deve ter sido um barulhão. O processo ele é barulhento. Mas quando nós olhamos para essa palavra aqui, o Senhor disse que haveria ossos se juntando com ossos. O Senhor disse que que Ele colocaria carne sobre aqueles ossos, pele sobre aqueles ossos, tendões sobre aqueles ossos, e que no final Ele colocaria o Espírito sobre aquele corpo já formado, e dali se levantou um exército. Mas Ele não falou para o profeta que teria o barulho. Sabe por quê? Se o Senhor anunciar para você e para mim que vai ter barulho, talvez a gente não queira. O barulho nos assusta. Quantas pessoas tem dentro da sua casa que não conhecem Jesus e você não fala de Jesus para elas porque vai fazer muito barulho? Quantas pessoas tem no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, nos lugares que você frequenta, que não conhecem Jesus e que você não fala de Jesus para elas, porque isso vai fazer um barulho imenso. Como eu disse, tem uma versão que diz que vai fazer um rebuliço imenso. Estava tudo desordenado, estava tudo bagunçado, tudo misturado, e através de uma palavra profética as coisas começaram a acontecer. As coisas não têm acontecido na minha e na sua vida, porque nós não liberamos palavras proféticas, nós não caminhamos no Espírito, nós caminhamos na normalidade. Se acontecer, aconteceu. E não é isso que essa palavra está ensinando para mim e para você nessa noite. A palavra está ensinando que o Espírito, que ele foi levado a um vale de ossos secos. Quantas vezes a gente coloca a culpa, irmão, no diabo por coisas que acontecem na nossa vida, e não conseguimos discernir que não é o diabo, que é Deus falando para mim assim: eu quero consertar isso aí na sua vida, mas antes eu preciso fazer um barulho, um rebuliço. Mas nós não estamos dispostos a passar por isso. Você sabe que eu sempre cito a minha vida aqui, né? Porque eu tenho que falar da minha, não posso falar da vida de outra pessoa. Na minha vida houve um rebuliço tremendo para eu estar aqui hoje, falando essa palavra para você. Meu irmão, foi muito barulho que aconteceu na noite de 15 de novembro de 2016. Foi um barulho estrondoso que aconteceu. Imagina um homem, pai de família, sobrecarregado de tudo, de trabalho, de dívida, de tudo. Casamento já não estava prestando mais. Aí ele combina isso, esse homem sou eu, combina isso com uma quantidade incontável de bebidas alcoólicas. Foi um feriado, 15 de novembro, trabalhei a noite inteira, cheguei em casa. Eu não me lembro do final dessa história, eu só sei do que me contaram. Eu só sei que no dia seguinte meu pai foi lá com aquela... Aí eu estava com aquela ressaca moral, sentada no sofá, e meu pai chegou, sentou, ele é muito quieto, ele não é de falar muito. Chegou, sentou, ficou sentado do meu lado um tempo e perguntou quantas pessoas tinham aqui ontem. Eu falei, mais 5. Ele falou, não, a quantidade de garrafa que tem lá fora tinha que ter pelo menos umas 12 pessoas aqui. 5 pessoas não têm condições de tomar toda aquela bebida que está lá fora. E ele virou para mim e falou assim: se amanhã ou depois os seus filhos me perguntassem, pai, o que aconteceu? Ou o que aconteceu com meu pai? Eu ia dizer, seu pai foi um covarde, não suportou a vida e deu um tiro na cabeça. Que foi isso que eu tentei fazer, só não consegui porque a minha esposa pegou a minha arma, botou dentro do carro e saiu de casa. Olha o rebuliço que eu precisei sofrer para hoje eu estar aqui. Nós precisamos entender o processo, o barulho do processo. E a pergunta que eu faço para você nessa noite: qual é o seu vale de ossos secos hoje? Diante de que vale você está hoje? Família, casamento, filho, condição financeira? Porque isso não é pecado, você ter uma condição financeira boa. Qual é?
Sabe o que às vezes está faltando para mim e para você? Profetizar. Está faltando nós deixarmos o Senhor nos levar ao vale de ossos secos. E a palavra ainda diz que o Senhor levou ele lá, e não soltou ele lá não, e andou com ele, levou ele de um lado para o outro. É importante que nós primeiro identifiquemos o nosso vale, identifiquemos o problema. Aonde eu estou, o que está acontecendo? Foi isso que esse profeta fez, foi isso que Ezequiel fez. Ele não simplesmente chegou no meio desse vale e ficou lá olhando para aquilo, não. A palavra diz que ele foi levado de um lado para o outro. Eu imagino, eu não sei, que ele estava estudando o terreno, analisando a situação. Muitas vezes nós erramos, irmão, nas nossas vidas, porque nós não paramos para analisar, nós não paramos para pensar qual fase da nossa vida nós estamos, qual processo eu estou enfrentando, o que eu preciso fazer para sair desse processo. E nós vamos para as medidas drásticas, que não vai fazer os ossos se levantarem, pelo contrário, provavelmente vai fazer você se juntar a eles. E esse não é o caminho. A palavra de Deus nesse texto que nós lemos, ela fala sobre isso que eu acabei de te dizer: identificação. Sabe o que acontece quando nós olhamos lá para a história de José? José, você sabe, conhece a história do jovem José. Ele estava jogado lá naquela prisão, até que um dia o copeiro do rei se lembrou dele, chamou ele lá, e José foi e interpretou o sonho do faraó. Falou: ó, isso aí é o seguinte, as 7 vacas magras é uma coisa, as gordas é outra, 7 anos de prosperidade, 7 anos de seca, de fome. Ah, então tá bom, José, obrigado aí, porque você identificou o meu problema. Aí sabe para onde José voltou? Para a prisão. Porque só identificar o problema não adianta. Agora, quando José virou para Faraó e falou assim: você vai ter que guardar a 5ª parte de tudo que for produzido, para que nos 7 anos de fome você tenha alimento suficiente para sustentar todo o povo da terra, todo o Egito, durante os 7 anos de fome. Aí o faraó falou assim: opa, José, agora que você identificou e resolveu o meu problema, eu vou te colocar numa posição de governo. Nós somos chamados para governar. A igreja do Senhor foi chamada para governar. Eu fui chamado para governar. Você foi chamado para governar. Mas para isso nós precisamos parar de identificar problemas e começar a resolver problemas. Nós precisamos parar de olhar para o vale, sentar e ficar chorando, chorando, chorando. Lembra que eu falei aqui da mulher sunamita? Ela chorou até o meio-dia, depois ela levantou e foi atrás de quem podia resolver o problema dela, de quem podia ressuscitar o filho dela. Teve um momento de luto? Teve um momento de choro? Teve, mas teve uma hora que ela teve que enxugar as lágrimas e ir à luta. Estar diante do vale de ossos secos, sentado, não resolve. Nós temos que ter atitude, nós temos que profetizar. Nós temos que crer, ter fé. Porque tem que ter fé, irmão. Você há de concordar comigo que um homem diante de uma situação dessas, começar a profetizar para um monte de ossos e ver aquilo tudo acontecer diante dos olhos dele. Eu quero que em nome de Jesus você pense agora em qual é o seu vale. Qual é o vale de ossos secos que você está enfrentando hoje? Eu vou pedir o Gabriel para fazer um solo aqui, dessa música aqui que ele está tocando, que eu nem sei qual é. Eu vou te dar 30 segundos para você refletir sobre qual é o seu vale de ossos secos, e para que você comece agora a profetizar vida sobre essa morte, a profetizar vida sobre esse vale de morte. Pode começar. Feche seus olhos aí, curve a sua cabeça. Vamos fazer algo diferente aqui nesse culto.
Nós precisamos entender que quando o Senhor nos coloca dentro de um vale, nos leva para um vale de ossos secos, Ele não quer que nós nos juntemos àqueles ossos. O Senhor quer que nós mudemos aquela situação. Ele quer que nós sejamos um agente de transformação ali. Eu posso citar inúmeras pessoas que estão aqui dentro hoje, que todos os dias estão dentro de vales de ossos secos. Pessoas como a minha esposa, minha cunhada, que trabalham em hospitais. Essas pessoas veem a morte todos os dias. Talvez tenha mais aqui, porque eu só estou vendo as duas. Todos os dias. Os vales não são delas, mas são vales de ossos secos. Quantas e quantas histórias a Natália já compartilhou comigo. Quantas e quantas vezes ela já chegou em casa aos prantos, por causa do vale de outra pessoa. Tem vale, irmão, para tudo quanto é lado aí fora. Só que nós não fomos chamados para ser parte do vale. Nós fomos chamados para ser profetas no vale. Nós somos chamados para ser as pessoas que vão liberar a vida nos vales de ossos secos. Mas a igreja morreu. A igreja se transformou num monte de ossos secos. E me desculpe se essa palavra vai chegar no seu coração meio indigesta, mas é a verdade. Depois da pandemia, os pastores, eles estão suando a camisa, suando a testa para manter o crente, para manter a pessoa firme na igreja. As pessoas descobriram a modalidade de culto online e elas não querem mais vir para as igrejas. Porque vir para a igreja tem que encontrar com pessoa, tem que conversar com pessoa. Tem desencontros, encontros e desencontros, aí as pessoas preferem ficar em casa. Mas você e eu sabemos que isso não é correto, isso não é bom. A palavra de Deus diz que nós devemos viver assim, como irmãos. Agora, como que nós seremos vozes proféticas? Antes de eu falar isso, deixa eu fazer uma separação para você aqui. Querido, existe uma diferença entre algumas pessoas que estão aí fora adivinhando CPF, essas coisas aí, profetas, tá? E a pessoa que tem uma voz profética, a pessoa que profetiza. Você liberar, você profetizar sobre a vida do seu filho é uma coisa. Colocar sua mão sobre a cabeça dele quando ele está dormindo e dizer: meu filho, mesmo com ele dormindo, eu profetizo sobre a sua vida, como nós fazemos com o João Lucas, às vezes lá em casa, com a Maria Eduardo, Pedro Henrique. Eu profetizo uma esposa de Deus para você. Na Maria Eduardo, eu profetizo um marido de Deus para você. Eu libero palavras de bênção, palavras, profecias, palavras proféticas, que os meus filhos vão pisar aonde eu não pisei. Que onde abundou o pecado, vai superabundar a graça. Isso é você ser uma palavra profética dentro da sua casa. E você não precisa procurar um profeta lá fora para fazer isso para você. Mas como nós seremos profetas se nós estivermos fazendo parte do vale de ossos secos? Então a primeira coisa que nós precisamos, nos levantar, nos reerguer. Porque a palavra diz que quando eles se colocaram de pé, não era um monte de gente, não, era um exército. Você entende isso? Que o Senhor está chamando essa igreja que sofreu, essa igreja que foi abatida, essa igreja que perdeu pessoas, para se levantar como um exército. O que exércitos fazem? Vencem batalhas. E a nossa batalha é fácil de ganhar. Sabe por quê? Porque o general de todos os exércitos vai à nossa frente. O Senhor está à frente de nós. Essa é uma briga que nós já vencemos. Não existe briga entre bem e mal, entre Deus e o diabo. O diabo já é derrotado. Ele já sabe do destino dele. Por isso que ele luta insistentemente para levar 242 jovens para o mesmo lugar que ele vai, quando o Filho do Homem voltar.
Nós já vencemos essa luta. O que nós precisamos agora é convencer outras pessoas, é mostrar a outras pessoas o mesmo caminho que você e eu descobrimos. A minha avózinha, 94 anos, ela ia fazer agora terça-feira, foi velada sexta-feira. Morreu, 94 anos, estava muito doente. Não adiantava eu ir lá para o hospital profetizar sobre a vida dela, porque ali o plano de Deus já estava se cumprindo. 30 anos de conversão. Entregou a vida dela, congregou lá na igreja cristã Maranata por 30 anos. Conheceu o Senhor lá e lá ficou. O pastor que pregou lá no dia do culto fúnebre também conhecia ela, é um amigo nosso de infância. Ele falou, enquanto ela pôde andar, ela vinha à igreja. E quando ela já não estava mais aguentando andar, ela alugou uma casa do lado da igreja. Teve uma época que ela ficou lá na casa da minha mãe. Eu levava ela para a igreja, ou a Natália levava ela para a igreja. Levava e buscava. Não, nós levávamos e alguém da igreja trazia. Aí o pastor foi e falou assim: a dona Luísa recebeu o maior prêmio que uma pessoa pode receber: a salvação. A salvação. Porque alguém um dia profetizou na vida da minha avó. Eu nem sei como que ela conheceu o Senhor, para te falar a verdade. Nem sei. Então nós precisamos ser esse exército que vai mostrar o caminho da salvação para essas pessoas que estão perdidas aí fora. Nós precisamos nos levantar como palavra, como voz profética nesse mundo de hoje. E isso faz barulho, irmão. Posso te contar mais um pedacinho da minha vida que fez um barulho imenso. Natália e eu nos convertemos e começamos aquele processo de apresentar Jesus para a nossa família. Na verdade, para a família dela, porque meu pai, minha mãe, minha irmã já eram convertidos. Aí foi, minha cunhada, meu sobrinho, o Bruno e a Renata, foram descobrindo, entregando a vida para Jesus. Mas lá tinha uma barreira. Da Silva. O da Silva não foi no nosso batismo. Quando a Natália convidou ele, ele falou assim: você já foi batizada quando você era criança lá, bebê. Você já foi batizado, você não precisa ser batizado de novo. Teve uma vez que ele chegou lá em casa, e depois que eu me converti, acho que já te falei isso também, eu levei um período para abandonar a cerveja totalmente. Eu me converti em novembro. Eu abandonei de vez o consumo de bebida alcoólica, de cerveja, em maio do ano seguinte, 2018. Aí teve um dia que eu estava lá em casa, só que eu reduzi assim, eu fui de 100 a 10. Um dia eu estava lá em casa, num domingo, tinha comprado lá umas 2 cervejinhas. Estava em casa tranquila, a Natália estava operada, ela tinha feito uma cirurgia estética. E o da Silva chegou lá em casa. Ele também tinha tomado uns negócios. Aí ele chegou, foi lá, olhou a Natália, perguntou se ela estava bem, se ela estava precisando de alguma coisa. Sempre foi um pai muito assistente. E na volta, quando ele está voltando, ele olha em cima da pia, tinha uma cerveja e um copo do lado. Ele pega o copo, a cerveja, joga na pia e fala assim: irmão, não bebe não. Nossa, meu corpo chegou a arrepiar naquele dia. Mas eu não falei nada. Era o rebuliço do processo. Aí tá aí hoje aí. Valeu a pena o rebuliço de todo aquele processo? Valeu, porque ele está ali, ó. Às vezes nós estamos fugindo dos rebuliços, dos barulhos dos nossos processos. Existem pessoas dentro das nossas casas que estão precisando ouvir algumas coisas. É claro que com amor, não é com arrogância nem com ignorância. Mas você ouviu aquela frase assim: ah, deixa pra lá, vou mexer com isso não, você vai dar um problema danado. E a pessoa está lá. Só que amanhã essa pessoa pode ser uma daquelas 242 vítimas da Boate Kiss. Aí já era. Aí não dá mais tempo. A minha vozinha foi morar com Deus, salva, tinha certeza da salvação. Alguém profetizou na vida dela. Ela deixou um legado para nós.
netos, filhos. Eu levo. Eu não sei nem se eu vou viver o tanto que ela ficou casada. Ela ficou casada 72 anos de casado, 72. Ela ia fazer, e ela e o meu avô fariam 73, poucos meses depois, mas aí o meu avô foi recolhido, assembleano também, foi morar com Deus. Mas e as pessoas que estão ao nosso redor? E as pessoas, irmãos, que estão precisando ser tiradas dos vales, por nós, por mim, por você. Igreja, ressuscita. Terra que estava morta, ressuscita. Profetiza, igreja. Libera a palavra profética, para que haja vida onde tem morte. Talvez seja na vida de alguém, mas talvez seja na sua. Eu te dei 30 segundos, em que você pensou aí? Hoje é a noite de você profetizar e ver vida acontecendo diante dos seus olhos. Ver ossos secos se juntando, se batendo. Talvez a atitude que você vai precisar tomar quando você sair daqui, para que você veja essa vida, para que você veja esses ossos secos ganhando vida. Talvez a atitude que você vai precisar tomar vai causar um rebuliço, um barulho. Mas o processo é barulhento. O processo é barulhento. É um rebuliço, é um agito. Eu conheço a história de várias pessoas aqui que passaram por processos turbulentos, para hoje estarem aqui sentados, ouvindo a palavra de Deus. E para nós concluirmos, eu quero dizer para você, irmão, que nós precisamos definitivamente sermos como o profeta Ezequiel. Nós precisamos parar de lutar com Deus, sabe? Às vezes Deus quer nos levar a alguns lugares, alguns vales de ossos secos, e você está fugindo. Sabe por quê? Porque nesse vale de ossos secos você vai precisar pedir perdão para alguém. Ou quem sabe nesse vale de ossos secos, para que haja vida novamente, você vai precisar perdoar alguém. Talvez para esse vale que o Senhor está querendo te levar, e você está lutando, você vai precisar tomar a decisão de abrir mão de algumas coisas. Lembra da dracma? Que a moça, aquela mulher teve que varrer alguma coisa da casa dela para encontrar algo de valor. Se você quiser encontrar algo de valor, pode ser que nessa noite você tenha que varrer alguma coisa da sua vida. E varrer coisas da nossa vida não é fácil, é muito difícil. E é por isso que muitos de nós estamos como estamos, no estágio que estamos. A palavra que foi pregada lá no velório da minha avó está na minha cabeça até hoje, sobre salvação, tanto para nós como para os outros. Tanto garantirmos a nossa salvação, como apresentarmos a salvação para outras pessoas. E eu, lendo e olhando, vendo algumas pregações sobre salvação, eu ouvi um profeta de Deus, pastor Eliseu Rodrigues, dizendo: pessoas salvas não praticam, não vivem na prática de adultério. Pessoas salvas não enganam. Pessoas salvas não fofocam. Pessoas salvas não mentem. Pessoas salvas não vivem uma vida de fornicação. Pessoas salvas não vivem uma vida de engano. Se nós estamos fazendo, tem algumas coisas, irmãos, que a Bíblia não menciona, mas tem coisas que a Bíblia deixa claro: vocês não entrarão no reino de Deus. Você quer um vale de osso seco maior do que esse? Você sair dessa igreja hoje com a certeza de que você não vai entrar no reino do céu por algo que você esteja fazendo, por alguma prática que você está tendo, que você não quer varrer da sua vida. Você não quer deixar o Senhor te levar a um vale de ossos secos para fazer um barulho na sua casa, na sua vida.
para que haja vida de novo, porque vida é só a expressão, a palavra, mas na verdade você está morto e nem sabe. Irmão, em nome de Jesus, eu sempre tento fugir dessas palavras, mas pode ver, isso não está escrito aqui no meu celular. Se eu estou falando com você, é porque o Espírito de Deus está falando comigo. Profetiza. Você sabe que eu já te falei como eu reluto com o Senhor para poder falar isso para você. Mas está na hora, igreja. O tempo está, encurtando. Para com isso, pai. Desde que eu tinha 10 anos de idade que eu ouço dizer que Jesus vai voltar. Já estou com 50 e não voltou até hoje. Voltou para minha avó. Sexta-feira, Jesus voltou para minha avó. 94 anos, como eu te disse, o plano se cumpriu. E se voltar para você e você não estiver preparado? Isso aqui vai passar, vai acabar. Eu estou entrando aí num processo de amadurecimento com velórios. Eu não sou igual o pastor. Eu não ia em nenhum. De conhecido, então, eu nem passava na porta. Eu não gosto. Não gosto, é uma coisa que não me deixa. Mas aí começou os meus avós, né? Foi um, foi outro. Eu tinha uns 4, ainda falei com a Natália um tempo atrás. Falei assim, eu tenho meus 4 avós, você só tem um, que é o São Antônio, pai do da Silva. Meus 4 já foram e o São Antônio está aí até hoje. Aí foi o meu avô, pai do meu pai. Depois a minha avózinha, o meu avô, pai da minha mãe. Depois a minha avó, mãe do meu pai. E agora a minha última avó. E dessa eu fiz questão de segurar na alça da urna e levar lá até o sepulcro, até o último minuto. Fiz questão. Não foi fácil, mas eu precisei fazer como pastor. Me levar, aquilo ali me levou a refletir. Me levou a refletir que eu estou fazendo muito pouco. Me levou a refletir que aqui na praça, eu não sei se você passou ali, se juntar o público que está nos 2 bares que tem aqui na porta, dá mais gente do que tem na igreja. E isso está errado. Eles podem até preferir ficar lá, mas depois que nós profetizarmos sobre a vida deles, depois que nós apresentarmos Jesus para eles, aí se eles escolherem ficar lá, amém. Agora, quantas pessoas estão sentadas ali e você e eu nunca falamos de Jesus para elas? Nunca fomos Ezequiel na vida delas. E o vale delas continua seco, cheio de ossos secos. Então eu quero te encorajar nessa noite a você refletir. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado por este culto. Nós entregamos nas suas mãos este culto que é para a glória e louvor do teu nome. Eu quero te agradecer pela vida de todos que estão aqui nesse santuário. Nos dê uma semana abençoada, uma semana guardada por ti, protegida, e que nós possamos brilhar aonde nós colocarmos a planta do nosso pé, haja luz e o nome do Senhor seja glorificado, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja hoje e sempre, e a igreja diga amém.